Vamos então à parte da desordem. Até agora foi tudo na ordem, pois agora que seja a desordem. Eu queria abrir o debate, convidá-los a participar. Queria pedir-vos para, em primeiro lugar, dirigirem as vossas questões e os vossos comentários à primeira intervenção do nosso amigo Jerónimo, que é a tradução do nome dele em português, que nos falou do modelo de aprendizagem dos 4 componentes e, portanto, a palavra é vossa, dou-vos a oportunidade. Ele, quando acabar esta primeira parte, ele depois vai, assim, saindo de mansinho, sem dar por nada, e nós vamos continuar o nosso debate, está bem? A palavra é vossa. Tem um avião. Tá? A palavra é vossa, então. Eu acho que a intervenção foi muito rica em ideias, em propostas. Todos estamos de acordo que a escola precisa de dar um papel à tecnologia. Talvez as diferenças sejam no modo como é que a escola pode fazer isso. E a proposta do Jerónimo é muito estruturada, muito interessante, mas, obviamente, também suscetível de debate e discussão, e era isso que nós trazíamos aqui para esse efeito. Vou-me calar. Se faz favor. Do I need a microphone? Probably not. My question is a very simple one. My name is Michael de okay. Thank you. Good evening. Thank you for excellent. Muito obrigado pela sua apresentação. O meu nome é Michael Kassabab. Eu ensino na Católica, Universidade Católica do Norte, e trabalho para um pequeno software que é chamado schools.com. E a pergunta para si, há duas perguntas. Uma acerca do papel da fragmentação na educação, e a segunda questão é como é que a educação pode ser inovativa antes de se transformar em algo mais, algo diferente. E a última pergunta, que talvez possa ter ouvido, acerca da avaliação, alguma prova relacionada com os seus pesquisas, do que está a estudar. Well, maybe start with the last one. Vou começar pela última pergunta, que me dá a oportunidade de pensar na outra, porque eu acho que são perguntas difíceis. Baseado no modelo dos 4 componentes, eu penso que pelo menos 40, 50 experiências que fizemos até agora. Algumas experiências já têm resultados e algumas não têm. Aquelas que não têm são as mais interessantes, porque temos novas ideias de forma a melhorar a educação. E para o programa dos cabeleireiros, que é o STRAP, portanto, houve resultados positivos e negativos, mas foi positivo no sentido que os alunos ficaram muito contentes com ele. O tempo que levou a completar o programa foi mais curto com este cenário, porque foi dado aos alunos a oportunidade de escolherem a maneira de resolver os problemas que sentiam na aprendizagem, mas globalmente melhorou a questão do tempo. O seu lado negativo foi que a professora, por um lado, estava muito contente, porque pensou que o portfólio realmente ajudou a professora a ter conversas mais aprofundadas sobre a aprendizagem. E, por exemplo, tendo 30 estudantes em cada classe, tinha que falar com eles de 2 em 2 semanas, e isso era um pouco pesado. Eu penso que a tecnologia, por exemplo, que geralmente melhora o trabalho do professor, mas neste caso
ficou um pouco supercada. No entanto, a professora gostou muito porque diz que nunca teve uma possibilidade tão boa de poder avaliar o progresso dos estudantes como com esta ferramenta. O segundo projeto foi o Care Village, que foi avaliado tal como o outro projeto, e pelos alunos e pelos professores, e este programa utiliza o Care Village e globalmente a informação tem sido muito positiva. O terceiro, que é o jogo, foi avaliado por uma pequena parte que se tornou disponível e que precisa de mais 2 partes do jogo, e a parte que foi avaliada, a informação que chegou é que permitiu-nos fazer muitos melhoramentos e que vão melhorar o currículo e que vão ser mais desenvolvidos ainda e que vai permitir cobrir os 2 anos do currículo. Portanto, teremos que fazer ainda mais aperfeiçoamentos, mais desenvolvimento neste programa. Os estudantes gostaram, os professores, nós pensamos que precisamos de treinar, de dar formação ainda mais aos professores, porque a maneira de apresentar essa informação é bastante importante e que eles possam prestar toda a informação aos estudantes na realização, as regras de segurança, regras de funcionamento dos diferentes dispositivos, de forma a poderem ajudar também os estudantes a selecionarem as tarefas que querem desempenhar. E que permitam aos estudantes fazê-los de forma mais regular. Eu acho que é sempre difícil fazer declarações sobre esta questão. Eu penso que certos e determinados programas de educação, e no caso do programa Megatron, se olharmos para o tipo de estudantes nesses programas, que podem ser 15, a 50, até 80, portanto, são o tipo de mecânicos que vão utilizar este tipo de programa. Eu penso que é uma abordagem muito boa, porque a utilização de jogos pode ser adaptada a todo o tipo de educação. Quando temos que pensar como é que podemos aplicar esta tecnologia a todo o tipo de educação, e temos que ver o tipo de educação que devemos ter, temos que ver o contexto, temos que ver bem a natureza das tarefas que vão ser atribuídas aos alunos e fazer basicamente uma análise. Às vezes o jogo poderá ser uma solução ótima, mas para outras situações poderá não ser a melhor abordagem. Espero ter respondido à sua questão. Okay. Thank you. Mais alguma questão que queiram colocar ao nosso convidado? Posso talvez dar uma ajuda? Achei muito interessante o relato de que os alunos ganhavam créditos, ou seja, contava para a sua avaliação o facto de jogarem jogos no computador. Isso seria possível aqui em Portugal, nas nossas escolas? Seria desejável, talvez. Talvez não tanto.
Alguém quer colocar uma questão que tenha a ver, por exemplo, com a aplicação prática deste modelo? Temos agora a tradução em português e isso é uma vantagem para podermos, a pouco e pouco, olhar para o modelo e ver as suas vantagens, ver a sua aplicabilidade no contexto de cada um. No fundo, é esse o nosso papel como professores, no sentido em que nós é que temos que construir as nossas propostas e com um conjunto de possibilidades, dizia um dos convidados, não é a tecnologia que conta, mas sim a estratégia pedagógica. E, portanto, aí está o nosso espaço de trabalho, o nosso espaço de criatividade, o nosso espaço de fazer, o uso mais apropriado, aquilo que resulta da nossa leitura, daquilo que consideramos que é o melhor para os nossos alunos. Eu vou alargar, talvez, o debate agora também aos nossos outros convidados, deixando o nosso amigo Jerónimo à vontade para quando queira apanhar o seu avião. Muito obrigado. Bem, aqui mais agora podemos falar um pouco mais sobre a escola inclusiva e o papel que a tecnologia pode trazer para essa escola. Houve aqui desafios muito interessantes deixados quer pelo João, quer pelo Secundino Correia. Podemos agora abrir o debate para essas questões que foram aqui trazidas por eles. Algumas provocações, recordam-se, né? Tem a palavra. Eu creio que era para receber também por e-mail algumas perguntas que possam chegar via internet. Esta é a grande vantagem das tecnologias. Temos provavelmente muita gente no conforto das suas casas a assistir à conferência e a poderem também colocar as questões que consideram pertinentes para o debate. João, qual é a dose certa para mim? Sim. Ele é o homem da dose certa, não é? Não, há uma coisa fantástica que é a dose certa, só cada um é que sabe a sua, não é? E mesmo nós podíamos transportar essa metáfora da dose certa para a centralidade da aprendizagem, que seria dar ferramentas ao aluno para ele próprio encontrar a dose dele. E tecnologias à parte, muitos de nós educadores, enquanto pais, mães, professores, tentamos dizer nós qual é a dose certa para eles. E esse é um dos grandes equívocos, enfim, cabe debaixo da metáfora oriental do dá a cana e não ensina a pescar e não des o peixe, não é? Mas voltando agora à dose tecnológica, enfim, eu foi de propósito, caricaturei um bocado a questão do frenesim, da overdose e do excesso, porque de facto estou consciente e muitos pais se aproximam, principalmente aqui ao nível da família, muitos pais se aproximam às vezes de nós um pouco angustiados pela forma como os seus filhos estão agarrados à máquina e muitos pais gastam energia criativa a tentar desafiá-los de forma não autoritarista, propondo constantemente atividades que precisamente não tenham a ver com a máquina e que tenham a ver antes com descobrir a natureza, fazer caminhadas, fazer desporto, procurar expressões artísticas, isso é muito importante. E um bocado na linha que dizia o Secundino das tecnologias de ponta, com pontas, como ele brincou na imagem, de facto, depende de se nós abrirmos o conceito de tecnologia, que é o que devemos fazer, não nos centrarmos de forma muito obsessiva e muito menos dependente nesta questão das tecnologias. Também convém dizer que um discurso muito reacionário, então tecnologias não nos leva a sítio nenhum e é desproporcionado, não é? Aliás, se consultarem o tal livro a que eu fiz referência do Carr, ele faz um paralelismo interessante, que alguns de nós já conhecemos, entre as tecnologias digitais e o livro, outrora, que também, depois de inventado, levou as mãos à cabeça de muitas pessoas que diziam que o livro é que era o fim do mundo, que as pessoas iam perder capacidade contemplativa e questões do género, e hoje nenhum de nós nos imagina sem o livro e sem o romantismo das páginas e da leitura. Agora, a questão da dose tem muito a ver com o sentido crítico e, portanto, a forma como fazias a pergunta, como é que eu sei? Eu sei se tiver sentido crítico, se souber refletir sobre mim e ajudar os outros a fazer feedback e partilhar e tiver capacidade de diálogo e de autorreflexão para descobrir qual a dose certa. Mas também não esquecer que a dose certa é, então, tecnologia não, ou pais que castigam os filhos, agora não tens mais computador.
Isto apetece, mas é muito triste. É semelhante a dizer, agora não lês mais livros. Não, acabou, está de castigo, não lê mais livros. Não, vamos ensinar a trabalhar com o computador. Ou também imaginem um professor que sabe que os alunos fazem copy-paste quando lhes propõem um trabalho. E então resolve a solução mágica. Porque como eles fazem muito copy-paste e não percebem nada, tive uma ideia de século XVI. Vão fazer este trabalho, mas não usam a internet. Que é também tão ridículo como dizer, vão fazer este trabalho, mas não usam o livro. Quer dizer, às vezes pode ser útil. Então vamos antes dizer, têm este trabalho, podem usar a internet, mas vamos aprender a usar bem a internet. Vamos aqui estabelecer alguns princípios. O primeiro é o princípio da compreensão. Ninguém me verta num trabalho, que eu prefiro curto, nada que não perceba. Portanto, esta é a primeira regra. Tem que compreender o que lá está. Segunda regra, se vai buscar coisas à internet, imagens ou textos, e faz copy-paste para o seu trabalho, o que está muito bem, porque cada vez mais é difícil inventar e nós já andamos sempre a redizer o que outros redisseram. Pois pode fazê-lo, mas faça-o com sentido ético. Diga de onde é que vem a fonte. Tem que dizer e tem que aprender a fazer isso. Muitas pessoas às vezes distraem-se com isso, usam PowerPoints de outros e não dizem... Fazem muito bem em usar, mas embora não devam usar demais, não é? Porque isto às vezes as tecnologias, nós substituímos a tecnologia, mas a metodologia é a mesma. Alguns turbopassadores da status passaram a ser turbopassadores de PowerPoints e a desgraça é a mesma. Mas, portanto, a questão de sermos éticos e dizermos de onde é que vem a fonte. E depois ainda de ir ajudando o aluno a ter sentido crítico sobre a informação que está na internet, que merece todo o sentido crítico. Mesmo que ele não tenha muito suporte, pode haver, ajudá-lo a procurar informação mais certificada, de instituições mais robustas. E, portanto, não se trata de proibir, mas de, pelo contrário, ajudar a usar bem e ajudar a usar na dose certa, que pressupõem regras e contratos e negociações com os educandos para encontrarmos essa dose na extensão e no tempo. Muito obrigado, João. Se faz favor. Muito obrigado. O meu nome é José Nogueira, eu sou professor de Tecnologias de Informação, apesar de ter a minha formação académica ser artes. Faço parte de um grupo que, no princípio dos anos 90, abraçou os projetos Minerva, mais tarde o Nónio. O Luís Ramos lembra-se perfeitamente das muitas conversas que já houve por este país e do entusiasmo dos formadores e dos educadores, não é? Quando tínhamos a tecnologia como uma ferramenta, não é? E eu hoje continuo no ensino, não é? Já estou próximo da reforma, mas continuo a achar que há aqui um grande problema, de facto, da dose certa. No tempo em que nós tínhamos uma sala com alguns computadores fraquinhos, assistimos à escassez de recursos e assistimos à euforia das crianças ou dos jovens, não é? Na escola, numa salinha curta, com um grupo de entusiastas. Nós, as pessoas, também éramos entusiastas, estávamos também a iniciar, naquela altura, o processo. Portanto, havia um grupo entusiasmado a tentar viver a tecnologia de uma forma interessantíssima, como uma novidade. Hoje talvez tenhamos, se calhar, eu noto isso nas aulas de tecnologia de informação e até na formação de professores também, a mesma coisa, que de facto temos informação a mais e não sabemos lidar com a informação. Portanto, achamos que a informação de facto, se calhar, ultrapassou. Nós temos necessidade de 10, mas temos 1000. Portanto, produziu-se muita informação, produz-se muita informação e nós ainda não percebemos que, de facto, é como dizia o nosso amigo Paiva, que de facto a questão está na dose que cada um de nós é capaz de organizar. E eu confesso, numa aula de TIC, não consigo ainda hoje saber como é que digo àquelas crianças, àqueles jovens, como é que podem usar um computador de forma construtiva sem dispersar o conhecimento que lhes quero levar. Como é que os posso tornar autónomos a fazer o seu próprio percurso, sendo eles já, enfim, dotados de competências técnicas na utilização do computador, da utilização da internet, na sensibilização que fazemos, mas tenho sempre esta dificuldade em fazer com que eles se concentrem na atividade, no percurso que lhes estou a propor, e se desliguem do que é supérfluo, do Facebook, que é muito interessante, mas naquele contexto não, do YouTube, que é muito interessante, mas naquele contexto não. Como é que eu consigo levar aquelas cabeças a situarem-se na minha webquest, no meu problema, na minha tarefa, e por um bocadinho desligarem daquilo que é a sua rotina, que é o consumo rápido de informação. Portanto, se tiverem alguma ajuda para me dar, eu agradeço. Muito obrigado pela questão. Não sei se algum dos nossos convidados quer responder, talvez o Jerónimo, por favor. Yes, this is an interesting question. Isto é uma questão interessante e a minha resposta é:
quando estabelece o seu curso, quando concebe o seu currículo, não se preocupe qual é a informação que deve dar aos seus estudantes ou não, porque torna-se cada vez mais impossível, porque a informação explodiu. É quase impossível responder a esta questão. A minha solução é concentrar-se nas tarefas que quer que os seus alunos realizem ou que sejam capazes de realizar, as tarefas que são importantes, e quando estabelece esta espinha dorsal de tarefas que quer que os seus alunos executem, e a pergunta é: o que é que eles precisam de saber para realizar estas tarefas? Talvez assim seja mais fácil. O segundo comentário é que eles têm que compreender que é sempre o professor que deve tomar a decisão qual a informação que o estudante tem que trabalhar. Quando eles estão a realizar as tarefas, em que eles e os professores ensinam exclusivamente a identificar as informações na internet, quais são as melhores, de forma a eles poderem encontrar a informação que é relevante e que é mais sólida, que é mais fiável. E são os professores que têm que tomar esta decisão. E têm que passar esta responsabilidade aos alunos. Os professores têm que servir de guia e de conselheiro aos alunos. Portanto, o meu conselho é que não se preocupe com muita informação a apresentar aos estudantes, mas concentre-se na especificação das atividades que quer que os seus alunos realizem. Talvez seja a melhor forma de responder à sua pergunta. Algum ponto? Posso acrescentar qualquer coisa? É evidente que essa pergunta é uma pergunta boa, mas as respostas são complicadas e difíceis. Eu penso que o professor Jerónimo já deu uma resposta que eu também daria, mas eu acrescentaria só o seguinte: eu penso que é importante, quando nós utilizamos tecnologias as mais diversas, não necessariamente dos computadores, e eu gosto sempre de frisar isso. Eu estou a usar aqui uma tecnologia maravilhosa neste momento, caneta e papel, é das mais fantásticas que existem. Seja qual for a tecnologia que eu utilizo, com os meus alunos, eu tenho que ter sempre presente e passar para eles, o que eu acho que não é fácil. Isto também depende muito do nível etário dos meus alunos. As soluções serão diferentes se eu estou a falar para alunos de 6, 7 anos ou alunos de 18. Penso que as estratégias têm que ser bastante diferentes. De qualquer forma, eu tenho que, de alguma forma, os meus alunos têm que perceber qual é o objetivo e qual é o produto que têm que me apresentar e quais são as regras que têm que seguir para aquele trabalho. E, portanto, se eu definir muito bem que quero chegar com eles, que eles me cheguem a isto, que me apresentem um produto, e tem que ser algo que os envolva e que lhes interesse realmente, portanto, que no fundo responda às necessidades intrínsecas de pesquisa da parte deles, e depois ser muito concreto. Vocês têm que conseguir fazer uma apresentação nestes moldes e agora vão pesquisar o que é relevante, porque têm que cumprir este objetivo. É muito fácil quem está aqui dizer: eu sei que numa sala de aula as coisas não são bem assim, mas eu teria a preocupação de orientar sempre os meus alunos para realizar projetos concretos, com objetivos concretos e baseados muito nos próprios interesses deles. Porque isso pode fazer a diferença em eles irem pesquisar o que é relevante ou andarem ali, no fundo, a saltitar, porque o tema em si, o objeto em si, não é que lhes interessa assim muito, de maneira que vão procurando aquilo e aquilo outro e andam ali a passarinhar, como se costuma dizer. Não sei. Provavelmente não respondi, nós não temos tantas respostas como vocês. Eu talvez só posso acrescentar uma coisa, de nada. Eu talvez assumisse sem complexos que, falando em doses, parece que às vezes a dose de tecnologia é demais. E claro que um professor de tecnologia tem dificuldades redobradas, porque professores de outras áreas disciplinares podem planear as suas aulas e as suas atividades
tentando mesmo que haja uma diminuição da carga, o que às vezes é possível e desejável pedagogicamente. Mas mesmo um professor de TIC talvez possa encorajar os seus alunos a fazerem um determinado trabalho e dizer: não vão usar PowerPoint nem o computador, mas vão usar a tecnologia que se chama voz. E vão usar uma competência muito importante chamada palavra. E não podem usar imagens. Portanto, nós poderemos começar a fazer desafios que são paradoxais, são pós-modernistas, mas são muito interessantes e que não devemos descurar. Do ponto de vista das relações familiares e mesmo na escola, em relação ao abuso da dose em termos de quantidade de tempo, eu acho que se deve negociar com os filhos, com os alunos, de uma forma participada, quais são os tempos em que vamos ligar. Eu acho que quando se liga um computador ou uma televisão, é muito interessante saber quando é que se vai desligar. E negociar isso muito claramente, não é? Quando é que se vai desligar a televisão que se ligou, quando é que se vai desligar o computador que se ligou, e ter essas balizas ajuda muito. Claro, o que ajuda mais ainda é que o próprio aluno, o próprio educando, o próprio filho vá depois crescendo no sentido autocrítico para ele próprio também gerir essas doses certas que todos procuramos. Muito obrigado. Mais alguma questão? Só a favor. Boa noite, eu sou Dominique Maciel, sou do Rio de Janeiro, Brasil. Estou muito feliz de estar vendo Secundino, que trabalhei com o Logo durante muitos anos no Rio de Janeiro. E, por conta disso, eu lanço uma grande questão que tem sido discutida no Brasil recentemente. A gente está falando da aprendizagem, né? E aí, parafraseando Paulo Freire, a gente está discutindo aqui, pelo menos é a minha linha de estudo no mestrado, a ensinagem, ou seja, a formação do professor. Diante dessas novas tecnologias, que sempre serão novas, porque a cada momento surge algo novo, como fica o currículo da formação desse professor? Vemos a dificuldade que existe, a resistência que ainda existe em algumas escolas brasileiras. Recentemente participamos de um evento aqui na Universidade de Lisboa, que foi o TIC Educa, e observamos algumas apresentações onde também foram abordadas essas resistências ainda existentes dentro do quadro educacional. Então, eu faço essa pergunta. Qual a proposta, o pensamento que vocês hoje direcionam para que a gente possa repensar esse currículo da formação dos professores hoje? Obrigada. Muito obrigado. Qual de vocês é que se aventura? Uma pergunta tão difícil quanto interessante. Estamos ligados à formação de professores. Estou ligado à formação de professores, concretamente professores de Físico-Química. É uma ginástica complexa, porque é aquela metáfora de um lençol curto, tiramos de um sítio e pomos do outro. A formação de Ciências Físico-Químicas em Portugal tem uma primeira parte em que os professores necessariamente tomam contacto com os conceitos e com a realidade, com a forma de fazer ciência física e química, que é fundamental. E depois tem uma segunda parte da sua formação, antes de irem, isto é o que se passa aqui em Portugal, antes de irem ensaiar para a escola as suas atividades pedagógicas, onde têm uma formação pedagógica, sociológica, onde também as tecnologias, na maioria dos desenhos curriculares, entram, mas onde eu sou capaz de admitir que esta problemática que colocou em cima da mesa de reflexão e de meta-reflexão sobre as práticas pedagógicas e sobre a aprendizagem podem ainda não estar suficientemente entrosadas. Ainda que eu não veria tanto problema no currículo da formação de professores em si, mas mais na forma como depois nas universidades e nos centros onde se formam professores, os docentes em causa animam essas unidades curriculares para que elas sejam, de facto, fecundas e vão ao encontro daquilo que um professor do século XXI precisa. E aí, enfim, eventos desta natureza e a tomada de consciência progressiva dos professores do ensino superior que estão ligados à formação de professores, acho que vai ajudando e vamos tendo aqui em Portugal, pelo menos, que é a realidade que eu conheço melhor, uma formação de professores mais adaptada e mais coerente com o que está a dizer. Devemos ter algumas cautelas, porque também fazendo a caricatura, cairia no vazio a um professor de Físico-Química que soubesse muito de reflexão e meta-reflexão e pedagogia e que não entendesse a física e a química que está a ensinar. E, portanto, há aqui uma tensão que é difícil de equilibrar. Eu acrescentaria só o seguinte. Eu penso que são duas questões diferentes quando falamos de formação inicial de professores e depois falamos de formação em exercício, portanto já... Eu falei da inicial, podes falar. Ok. Portanto, eu penso que a principal questão da formação é o modelo de formação que nós implementamos.
porque muitas vezes assistimos ou participamos em formações em que se defendem uma série de teorias que não se praticam na formação que está a decorrer. E isso é um contrassenso que quebra logo, digamos, todo o sentido da formação. Eu diria que na formação há alguém que lidera um grupo, que chama formador ou lá o que seja. Mas todas aquelas pessoas que ali estão têm uma experiência e um conhecimento e sabem o que querem e são capazes de trabalhar na sua própria formação. Portanto, eu diria que qual é o papel do formador? É liderar aquele grupo para, em conjunto, criarem algo de novo que responda às necessidades de formação que eles próprios têm. Se a formação acontece em que eu, formador, levo já o meu discurso feito e tudo preparado e agora vocês ficam numa situação bastante passiva, essa formação, depois, resumindo e concluindo, provavelmente não vai ter grande resultado na prática pedagógica do professor. Eu defendo cada vez mais que o modelo da oficina, em que há um espaço inicial em que se lançam propostas de trabalho adequadas às reais necessidades dos professores para resolver problemas que eles têm na sala de aula. E, nessa fase inicial, estuda-se algumas coisas, o formador também dá algumas dicas, mas outros podem dar outras. E depois vamos para o terreno experimentar algumas coisas e voltamos para refletir sobre aquilo que fizemos, o que é que resultou, o que é que não resultou. Vamos novamente ao terreno. Portanto, este modelo de experimentar e refletir em conjunto, porque professores em formação são pessoas que eles próprios são líderes da aprendizagem nas suas próprias turmas, portanto, devem ter desenvolvido competências de autonomia, de reflexão crítica, de pensamento divergente e alternativo, aprender que um problema pode ter muitas soluções ou não ter nenhuma, também há problemas sem solução, e, portanto, tudo isso são questões que é importante colocarem-se na formação e já fiz muito tipo de formação e a conclusão a que eu chego, as formações que resultam melhor são aquelas em que o professor tem tempo de experimentar na prática algo, de refletir e discutir aquilo que fez com os seus colegas e melhorar a sua prática pedagógica desta forma, envolvendo-se. Muito obrigado. Muito obrigado, Secundino. Há mais questões. Eu talvez pudesse só também falar um segundo da minha experiência. É aquilo que eu chamo o modelo elástico. Lá na minha terra, no Alentejo, chamo o modelo elástico. As pessoas vão e vêm, não é? Vão e vêm. Fizemos agora isso com o Kodu, que é um ambiente da Microsoft para os meninos do 7º ano e do 8º, com o Scratch. Nós trabalhamos nos ambientes e depois as pessoas vão para a escola trabalhar com os meninos, experimentar, aprender e depois voltamos a conversar sobre o assunto. Modelo elástico é o nome adequado que eu dou. Muito obrigado. Está a funcionar. Sim. Chamo-me António Mouzinho, sou professor do ensino secundário e eu ando com uma questão a boiar já há uns anos na minha cabeça. É que eu vou fazer uma pequeníssima introdução e depois uma pergunta. Eu sou utilizador de CAD há 20 e tal anos, portanto desenho assistido por computador, porque tenho como profissão a arquitetura, é uma das minhas outras profissões, não é, além do ensino, e portanto estou muito familiarizado com isso. Tive várias ações de formação em diferentes ambientes, com diferentes utilitários de CAD e por aí fora. Uma delas foi feita com um colega arquiteto que teve formação nos Estados Unidos e que, tal e qual como uma diretora que eu tive num organismo do Estado, escrevia mais depressa do que eu falava. Escrevia no computador. Portanto, teclava a uma velocidade estonteante. Bom, isto é uma coisa que me fica assim um bocado atravessada porque tem a ver com uma coisa chamada datilografia, que é muito velha. E então parece mal vir com uma questão dessas para um fórum destes. No entanto, houve uma expressão do João Paiva que me abriu o caminho, que foi pós-moderno. Nessa perspectiva é possível dizer todos os tipos de disparates, de maneira que aí vai. Acham que é possível e razoável formar as pessoas em datilografia para utilizarem melhor o computador? Posso dar? Be my guess. Okay. Na primeira conferência que fizemos no Porto, houve uma mãe que fez uma intervenção que eu achei notável.
O filho foi agora para a escola e tem 6 anos. E o que é que essa mãe dizia? O meu filho está habituado em casa a usar o iPad e todas as tecnologias. O fascínio dele agora é pelo lápis e pelo papel. Agora está a aprender a escrever e a desenhar as letras e está fascinado com essa nova tecnologia que ele descobriu, que até agora não tinha descoberto. Portanto, não respondi à sua pergunta, mas acho que respondi. Por outro lado, se quisermos responder à letra, eu penso que os teclados provavelmente não se vão embora já. Mas já faltou mais. E provavelmente nós já conseguimos, os sistemas operativos já têm quase todos implementados sistemas de ditado. Depois, nós os portugueses temos sempre problemas porque falamos português e a Microsoft não quer nada connosco. Mas provavelmente vamos falar muito mais para o computador do que escrever. Vamos começar a usar novamente a caneta. Eu penso que é um defeito de muitos tablets ainda não permitirem usar a caneta, porque é diferente usar a caneta e o dedo, mesmo do ponto de vista sensorial e cognitivo e dos nervos. Portanto, uma coisa é usar a caneta, outra coisa é usar o lápis. E, portanto, provavelmente o teclado servirá para algumas funções e provavelmente não vai deitar-se fora tão cedo. E sabemos que o teclado é uma coisa histórica, está mal feito, mal desenhado, é das coisas mais horríveis do ponto de vista do design, da ergonomia, mas subsiste por uma questão de inércia, se calhar por uma questão de entropia, não sei. É uma questão de sistema e é um elemento de entrada no sistema como outro qualquer. E vale o que vale para entrar dados. A partir daí não vale mais do que isso. Mas falando, por exemplo, em necessidades educativas especiais, para muitas pessoas com determinado tipo de deficiências, o teclado não serve para nada. Claro. E para outros o ecrã também não serve para nada. Claro. Não faz lá falta nenhuma. E o rato, às vezes, então podemos tirá-lo à vontade, que é a coisa que nunca vão conseguir utilizar mesmo. E, portanto, a questão do teclado é, digamos, há outras formas, eventualmente. É a concepção do computador. Não é? Eu vou na autoestrada, vou com o meu carro, eu pago a fatura e não me mexo. Está lá um teclado. Não está lá nenhum teclado, está um elemento de entrada, como lê a matrícula. Ou seja, a noção de computador está longe de ser aquela coisa quadrada com o teclado. Isso já foi, já não existe. E cada vez essa mudança é mais óbvia. Eu que aproveitava a pergunta só para também manifestar aqui e dizer de outra forma algo que já tenho dito e que às vezes eu acho piada a essa experiência, de facto também me ficou lá do Porto, de ser uma novidade a destecnologia, não é? Para as crianças concretamente, não é? Para estes homo sapiens que nasceram mesmo já nesta circunstância. Em todo o caso, aproveitava a sua pergunta para reforçar o privilégio da palavra. A palavra, e mesmo às vezes a palavra sem imagem, é muito importante. Muitos de nós somos filhos da metáfora de uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E eu diria que às vezes me apetece gritar o contrário. Uma palavra vale mais do que 1000 imagens. Pela força que a palavra na imaginação e em muitas coisas pode ter, ou ao contrário do tal encharcamento de imagens que às vezes nos esgota precisamente na imaginação e na criatividade. E mesmo do ponto de vista dos estudantes, a palavra é de tal maneira importante que eu diria que muito do insucesso, até nas ciências onde eu estou metido, não se deve à falta de elementos cognitivos em física e em química, mas à incapacidade de dominar a língua portuguesa e de compreender o que é que o professor está a perguntar e de não ter ferramentas escritas e oralmente para responder. E, portanto, a importância da palavra é de facto fundamental. E nesse sentido, escrever, seja com uma caneta e com um lápis, seja no computador, parece-me relevante. E, portanto, eu gostava mesmo, fazendo um comparativo, que não se fizesse só o desenvolvimento agora antropológico, filogenético do polegar, por causa dos SMS. Já há quem diga que daqui a umas gerações vamos ter um polegar maior, e só quase polegar, por causa dos SMS. Mas gostaria que os dedos todos praticassem, nós temos uma mão inteira, praticassem e conseguissem escrever. Portanto, não me repugna a ideia de alguns exercícios de datilografia e não gostaria que ficássemos mesmo só com o polegar, neste sentido da metáfora tecnológica, mas que ficássemos com a mão toda. E já agora permitem-me o romantismo, não só para fazer SMS, para teclar no computador, mas também para abraçar. E para tocar piano e guitarra. Claro. Muito obrigado, João. Mais alguma questão? Eu não me conformo muito com a ideia de ter que treinar o teclado, mas enfim, não estou muito para aí virado. É automático.
Conceição Nunes, professora de inglês do ensino secundário. Eu não tenho nenhuma questão a colocar aos brilhantes convidados, era mais algumas notas sobre coisas muito interessantes e importantes que foram sendo ditas aqui. E porque eu pessoalmente trabalho com as novas tecnologias na minha disciplina e sinto-me extraordinariamente sozinho, não sei se estão aqui outros colegas que trabalham com as novas tecnologias e sentimos sempre sozinhos nestas coisas. Aliás, os professores sentem-se sempre sozinhos, portanto já não é novidade também com as novas tecnologias sentirem-se sozinhos. Ficámos cheios de magalhães nas escolas, mas ficámos sem o mais importante, que foi aquilo que foi focado aqui, que é as estratégias. Para que é que queremos não sei quantos magalhães para agora estarem encarcerados na casa dos meninos, porque nem sequer ficaram na escola, não é? Se tivessem ficado na escola teriam tido alguma utilidade. Quando não foram dadas estratégias aos professores, não foi dado na formação contínua aquilo que deveria ter sido dado e, portanto, nós andamos aqui todos a fazer as coisas sempre de uma forma muito, se calhar, muito pouco científica. E eu digo isto porque dá muito trabalho preparar, para mim dá muito trabalho preparar uma aula na sala de computadores, como dizem os meus alunos. Dá-me imenso trabalho, muito mais que uma outra aula qualquer. Eu acho que já encontrei a minha dose, mas é uma dose muito solitária. E era isso que eu queria, a minha dose enquanto professora e a minha dose enquanto mãe. Porque o professor João Paiva diz uma coisa extremamente importante. Os meus filhos sabem perfeitamente quando têm que desligar a televisão e quando têm que desligar o computador. E os meus alunos também. E isso é negociado. É preciso notar-se, eu tenho, como se calhar muitos colegas aqui, eu tenho prosseguimento de estudos e tenho cursos de educação-formação. E para mim é muito mais fácil utilizar o computador para os cursos de educação-formação ou para os cursos profissionais do que no prosseguimento de estudos. Porque no prosseguimento de estudos nós temos meninos um pouco na sequência do comentário que o Sr. Professor estava a dizer, que estava a dizer dessa mãe do Porto que disse que o menino agora está a aprender a utilizar o lápis e o papel. Os meus alunos do prosseguimento de estudos estão um bocadinho cansados de computador, porque eles têm computador em casa, têm acesso à internet. Portanto, eu tenho que ter muito cuidado com as atividades que eu vou propor para os meninos de prosseguimento de estudos. Até porque eles depois dominam, por exemplo, em YouTube, e eu trabalho com muitas músicas, como é normal de um professor de línguas, trabalho com muitos pequenos sketches, pequenos documentários, muitas vezes. Tenho que ter muito cuidado com a seleção de informação, porque eles dominam isso tudo muito melhor do que eu, não é? Portanto, no entanto, a responsabilidade é sempre minha, da minha seleção. Eu noto que esse tipo de miúdos temos de ter muito cuidado porque eles ficam cansados. Enquanto com os meninos, obviamente porque já estão numa segunda opção, porque já estão num segundo caminho, os meninos da educação-formação, é mais fácil. Mas acreditem que eu chego cá fora e digo aos meus colegas, estive a fazer a atividade, eu trabalho com portfólio, com os meninos da educação-formação, e a maior parte dos meus colegas dizem, isto é só brincadeira, eles só fazem copy-paste. É mentira, eles não fazem só copy-paste. Eu sinto-me assim sozinha, tipo, será que estou a fazer bem? Será que não estou a fazer bem? Porque eles não fazem só copy-paste. E porque eu negociei com eles e eles sabem que os últimos 10 minutos, se a tarefa estiver cumprida, eles podem ir ao Facebook. Eu digo isso. Mas também me sinto sozinha, porque os meus colegas também são capazes de me dizer assim, e deixas os alunos ir ao Facebook? Deixo. Desde que eles tenham a atividade completa, vão ao Facebook. Muito obrigado, cara colega, pelo seu contributo. Mais alguém quer dar uma chega, se faz favor? Essa questão do isolamento do professor, ainda vamos ter a oportunidade de comentar, mas eu agora, talvez, já nós estamos muito longe do termo da sessão, pelo que eu vou dar mais uma oportunidade e depois voltamos à questão do isolamento do professor. Não é que nós tenhamos alguma solução para tal, mas evidentemente temos uma posição sobre o assunto. Só favor. Boa noite, eu sou Luís Simões, sou professor de primeiro ciclo, neste momento estou a dar o 4º ano e curiosamente esta conferência veio na altura ideal porque ontem levantou-se-me uma questão que eu agora fiquei à espera, a ver se vocês me conseguem dar alguma resposta, que é uma situação muito simples. Eu, das várias vezes, já dei 4º ano,
dar história é sempre, a história de Portugal é sempre uma matéria complicada, porque toda a gente sabe, é aquela matéria que os miúdos são obrigados a estudar, não é? E métodos de estudo é uma coisa que cada vez está mais difícil de integrar na vida das crianças. E neste momento, com a apresentação de todas as novas tecnologias e com a fantástica oportunidade que eu tive na minha sala de aula de utilizar um quadro interativo, pensei, é agora ou nunca. E introduzi toda uma nova estratégia integrada naquilo que eu já fazia com os miúdos e melhorei aquilo que já fazia, supostamente, não é? Penso eu que melhorei, permitindo às crianças ter todo uma nova estilo de aprendizagem utilizando as novas tecnologias. O que é que aconteceu? Tive os resultados mais extremos que eu já tive no ensino da História de Portugal. Tive notas das mais baixas e notas das mais altas, ou seja, aquilo que acontecia anteriormente, que estava tudo muito centralizado num resultado ali muito ponderado, muito junto, de repente passei a ter umas notas muito baixas e umas notas muito altas. Como o professor João Paiva falou aí na avaliação a aplicação das novas tecnologias e realmente do resultado dos alunos, se realmente faria diferença ou não, eu agora fiquei naquela expectativa, porque mais uma vez é a velha história. Eu na minha escola praticamente sou o único que utilizo novas tecnologias. Eu utilizo o quadro interativo todos os dias, eu utilizo atividades para o quadro interativo todos os dias, eu utilizo os computadores, eu utilizo as bibliotecas, eu utilizo isso com muita regularidade na minha sala de aula. Muito obrigado, colega, pela sua questão. Vamos então aqui tentar responder a dois aspectos, um relacionado com a questão do isolamento do professor e outro com aquilo que é a minha interpretação, com a questão da dose certa, porque é um problema de dose que ali está, pelos vistos, aquilo não funcionou, a dose não foi adequada, provavelmente, a cada um dos alunos. Mas da dose certa, sabes tu? Sendo certo que, de facto, não há soluções, eu prefiro sempre no confronto dizer que há caminhos, não há soluções, e nós temos sempre uma tensão pessoal em querer agarrar uma solução e talvez devêssemos começar a treinar, a perceber que há caminhos que vamos tateando e vamos percebendo e vamos construindo. E eu penso que em relação ao seu comentário da solidão docente de quem inova, independentemente das tecnologias ou não, o que eu sugiro é autoestima e motivação e continuação. Certamente não há, se nós procurarmos bem, havemos de conseguir colegas que convergem e que cooperam, e mesmo que isso não aconteça, o professor tem sempre uma coisa fascinante que outras profissões não têm, que é na sua sala de aula ter os alunos e poder com eles ter compensações extraordinárias, como todos nós experimentamos. Eu às vezes acho que isso é o suficiente. Do ponto de vista, acho que o desafio é mais da gestão da motivação pessoal e da pessoa também não ter uma espécie de uma ingenuidade existencial nossa, de achávamos que devíamos chegar à escola e os alunos, os professores, os pais dos alunos às vezes, os nossos colegas cujos filhos são nossos alunos, Portanto, tudo isso é uma dinâmica incompleta, não é? E, portanto, nós temos que chegar à escola e perceber que somos escultores de uma realidade, de uma obra-prima que está por fazer. E ir buscar, à incompletude, motivação. Desculpe-me, enfim, não queria fazer nenhuma abordagem excessivamente psicologista, mas acho que é mais daí, e, portanto, eu encorajo-a pessoalmente a continuar a inovar, porque a inovação é intrínseca à atividade pedagógica e à competência, experimentar e fazer. Claro que é melhor também cooperar com os pares. Se não encontrar na sua escola, certamente em eventos desta natureza, noutros fóruns, na internet, vendo agora um aspecto positivo da tecnologia, certamente vai encontrar pontos de convergência e de parcerias que podem alavancar as suas atividades. Eu tenho também um comentário de facto a fazer em relação ao que disse, mas não sei se queres tu primeiro falar da história. Eu já tive alunos como tu tiveste e utilizei tecnologias. Portanto, posso falar da minha experiência, mas a minha experiência não serve para ti, porque foi a minha experiência. Apenas a posso partilhar. Com alunos de quarto ano, naquelas diapositivos que tu viste dos anos 80, portanto, com as tecnologias que tínhamos na altura, como é que nós estudámos a história? Não tínhamos livro,
de História. Não tínhamos manual de História, como não tínhamos manual de nada. Mas chegámos ao fim do ano e fizemos um diaporama com gravação sobre a história de Portugal. Como é que esse diaporama foi construído? Com diapositivos, porque uma das tecnologias que nós tínhamos era uma Kodak para fazer diapositivos. Portanto, fizemos algumas visitas de estudo a Guimarães, por exemplo, a Leiria. Portanto, tínhamos diapositivos de alguns aspectos relacionados com a história de Portugal que utilizámos, e eles próprios também fizeram diapositivos usando acetatos e papel, já nem sei como é que chama esse papel, de engenheiro, ou aquele vegetal, portanto, também fizeram acetatos desse tipo. Portanto, tínhamos um gravador na sala de aula, que era uma tecnologia fantástica na altura. Portanto, fizemos um diaporama fantástico que no fim do ano apresentámos aos pais, que foi um bocado a síntese das aprendizagens que eles fizeram em História, desde o Afonso Henriques até por aí fora. E aquele diaporama foi uma coisa que os pais adoraram e os alunos aprenderam imenso a construir esse diaporama. Todos participaram à sua medida. Na minha sala eu tinha alunos com muitas dificuldades de aprendizagem e alunos que eram brilhantes, fantásticos. Portanto, é evidente que a realidade é mesmo essa. Vamos ter alunos que vão conseguir ir muito longe e outros que vão mais devagarinho. Mas todos eles ficaram com uma percepção, porque a construíram, da história de Portugal, falível, apenas, se calhar, não totalmente abrangente, mas é assim mesmo. A nossa vida, como já dizia o pai, é fragmentária. Nós não podemos ter a pretensão de conseguir abarcar tudo e abranger tudo. E a escola serve essencialmente para... Eu não descuro os conteúdos porque acho que são importantes, mas e sem os conteúdos trabalhamos com o quê? De qualquer forma, é importante que a escola desenvolva competências de pesquisar, de aprender, de construir, etc., para que as pessoas saiam da escola com ferramentas que lhes permitam autonomia e continuar a aprender, porque a vida é uma aprendizagem contínua. Eu hoje já aprendi aqui uma série de coisas. Muito obrigado. Sobre a questão do sucesso e insucesso usando tecnologias, eu uma vez num ensaio de investigação, já há quase há uma dezena de anos, tive uma aluna de um mestrado que estava a fazer uma investigação em que utilizou, para que os alunos aprendessem uma determinada temática de química, utilizou 3 estratégias. Uns iam para o laboratório, outros tinham uma abordagem mais convencional com livros e outros usavam uma simulação digital que nós fizemos. E ela entrou-me pelo gabinete a dizer: professor, estou tramado, não temos tese. Eu, porquê? Porque tenho agora aqui os resultados e foram iguais para os 3 grupos. Eu disse: ótimo, isso é que é investigação. Então vamos chegar a uma grande conclusão, que é a nuance, naquele caso concreto, não estava em ir para o laboratório, em usar tecnologia ou fazer outra questão qualquer. Portanto, se me permite fechar com uma frase aquilo que de alguma maneira dá resposta à sua inquietação: computador ou não, eis uma não questão. Quero agradecer aos nossos convidados, agradecer à Fundação, agradecer também a vossa presença e creio que foi um serão bem passado. Muito obrigado e boa noite.